No mundo real, as pessoas temem o caos. Mas existe algo muito pior do que o caos. Existe a ordem, quando ela vem de alguém sem alma. No filme, onde os fracos não têm vez, somos apresentados a um homem que não levanta a voz, não se desespera, não demonstra nada. E mesmo assim, ele se torna uma das presenças mais aterrorizantes da história do cinema. Anton Chigurh, um nome que não carrega emoção, e um homem que parece não carregar humanidade. Desde o primeiro momento em que ele aparece, algo já está errado. Não é o que ele faz, é como ele faz. Calmo demais, preciso demais, vazio demais. Enquanto outras pessoas hesitam antes de puxar o gatilho, Chigurh já decidiu, muito antes de chegar até você. E isso quebra algo dentro da gente, porque o medo, normalmente, vem do imprevisível. Mas com ele, é diferente. Ele é previsível. E isso é ainda pior, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. E mesmo assim, não pode fazer nada. Chigurh não vê pessoas. Ele vê consequências, não vê vidas. Vê decisões que precisam ser finalizadas. E talvez, o mais perturbador, é que na mente dele, tudo isso faz sentido. Existe uma lógica fria, absoluta, imutável. Ele não mata por prazer, não mata por raiva, não mata por vingança. Ele mata porque acredita que deve, como se estivesse obedecendo a uma regra invisível, como se o destino já estivesse escrito, e ele fosse apenas o responsável por garantir que ele aconteça. E é aí que o desconforto vira medo de verdade. Porque você percebe que não está lidando com um homem comum. Está lidando com algo que não pode ser convencido, não pode ser enganado e, principalmente, não pode ser parado. Um dos momentos mais marcantes é quando ele entrega uma moeda para alguém. Cara ou coroa. Um simples jogo, mas não é um jogo. É a vida de alguém sendo reduzida a puro acaso. E o mais assustador é que ele leva isso a sério, como se aquela moeda tivesse mais autoridade do que qualquer moral, qualquer sentimento, qualquer valor humano. Agora pensa nisso. Um homem que não sente culpa, que não sente medo e que acredita estar certo em tudo o que faz. O que poderia ser mais perigoso do que isso? Chigurh não se vê como um vilão. Ele se vê como necessário, como uma força da natureza, como a morte, quando chega, sem pedir permissão. E talvez seja por isso que ele assusta tanto, porque no fundo, ele representa algo que a gente tenta ignorar todos os dias. A ideia de que o mundo não é justo, de que nem sempre existe motivo, de que às vezes as coisas simplesmente acontecem e você não pode impedir. Ao longo da história, homens tentam enfrentá-lo. Homens armados, homens experientes, homens confiantes. Mas todos cometem o mesmo erro. Eles acham que estão lidando com alguém humano. E não estão. Porque humanos falham. Humanos sentem. Humanos hesitam. Chigurh não. Ele não perde o controle, porque ele nunca teve um. Tudo nele é calculado. Cada passo, cada palavra, cada silêncio. E é exatamente esse silêncio que incomoda. Porque enquanto outros vilões gritam, ameaçam, se exaltam, ele apenas observa. E decide, sem pressa, sem dúvida, sem emoção. E quando você finalmente entende isso, já é tarde demais. É por isso que muitos consideram Anton Chigurh um dos maiores psicopatas da história do cinema. Não pela quantidade de violência, mas pela ausência completa de humanidade. Ele não quebra regras. Ele vive fora delas. Ele não luta contra o mundo. Ele simplesmente não pertence a ele. E talvez o mais perturbador de tudo isso é que no final não existe justiça, não existe redenção, não existe fechamento. Ele continua, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse apenas inevitável. E isso deixa uma sensação estranha.
uma sensação de vazio, porque diferente das histórias comuns, aqui o mal não é derrotado. Ele só segue em frente. E talvez seja exatamente isso que faz essa história ficar na sua cabeça. Porque ela te obriga a encarar algo que ninguém quer aceitar. Nem sempre o bem vence. E nem todo monstro parece um monstro. Alguns parecem apenas pessoas comuns, sem emoção, sem expressão, sem alma. Agora me diz, se você estivesse frente a frente com alguém assim, o que você faria? Porque no final, talvez a escolha nunca tenha sido sua. Se esse vídeo te fez pensar, ou te deixou desconfortável de alguma forma, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que o Shigur é um psicopata? Ou algo ainda pior? E se quiser mais conteúdos como esse, é só seguir. Porque existem personagens que não são feitos para entreter, são feitos para te perturbar.